E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos resolver um exercício relacionado ao estudo do momento linear. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Um disco circular de raio azinho que se desloca sobre um colchão de ar com velocidade v e atrito desprezível colide com um disco idêntico em repouso. O parâmetro de choque é Bzinho. Item A. Considere a colisão no referencial do centro de massa, levando em conta que a força de contato entre os discos no instante da colisão está dirigida segundo a linha que une os dois centros, O e O', determine o ângulo de que se desviam os momentos dos dois discos neste referencial. E item B. Determine as direções e magnitudes das velocidades dos dois discos após a colisão no referencial do laboratório. Para resolver o exercício, eu vou começar obtendo os resultados no referencial do laboratório. E depois, a partir da teoria que vimos anteriormente, eu consigo fazer a transição facilmente para o referencial do centro de massa. Bom, observe a figura. Eu vou admitir que a colisão entre os dois discos é elástica. Como a força que atua durante a colisão está na linha que une os centros O', eu já posso afirmar com segurança que o disco 1 de massa mzinho se move nessa direção e sentido, formando um ângulo θ1 com a direção inicial de movimento do disco 2, conforme eu ilustro no quadro. Portanto, para resolver o problema no referencial do laboratório, eu vou começar recorrendo ao princípio de conservação do momento linear de forma geométrica. Então, no início, o disco 1 está em repouso. Antes da colisão, o momento linear do disco 1 é nulo. Só há momento linear no movimento do disco 2. Portanto, eu vou desenhar desta forma, na horizontal e para a direita, o momento linear inicial do disco 2. Agora, depois da colisão elástica, o disco 1 se move nessa direção e sentido. Consequentemente, o momento linear final do disco 1 forma um ângulo θ1 com a horizontal. Sendo assim, eu vou desenhá-lo aqui de forma geral. O momento linear final do disco 1. Ele forma, com a direção horizontal, um ângulo θ1 que eu aqui ilustro. Consequentemente, esse ângulo eu posso colocá-lo nesse vértice, pois são ângulos alternos internos. Muito bem? Bom, resta agora, de forma geral, desenhar o momento linear final, ou seja, o momento linear do disco 2, após a colisão. De forma geral, eu vou colocá-lo fechando o triângulo. Então, o momento linear final do disco 2. E ele forma, de forma geral, eu reforço, um ângulo θ2 com a direção inicial do seu movimento. Muito bem? A partir de agora, eu preciso mostrar para vocês que esse ângulo é um ângulo reto, ou seja, que θ1 mais θ2 é igual a 90 graus. Por quê? Se eu consigo mostrar este fato, eu, através da figura, determino o ângulo θ1 e com isso o ângulo θ2 fica obtido facilmente. Logo, as componentes de velocidade, ou melhor, as velocidades de cada disco ficam facilmente determinadas. Então vamos começar agora recorrendo ao princípio de conservação do momento linear na forma de equação algébrica. Então vamos lá. Bom, antes da colisão, nós temos apenas o momento linear inicial do disco 2. Na horizontal e para a direita. E isso é igual. Então agora nós temos o momento linear final do disco 1 projetando na horizontal vezes o cosseno de θ1 mais agora nós temos o momento linear final do disco 2 vezes o cosseno de θ2. Estou projetando na direção horizontal. Muito bem? Na direção vertical, antes da colisão, não há momento linear. Portanto, o momento linear resultante na vertical depois da colisão tem que ser nulo. Logo, eu posso escrever ainda que o momento linear final do disco 1 vezes o seno de θ1, sua projeção na direção vertical,
tem que ser igual ao momento linear final do disco 2 vezes o seno de θ2. Muito bem. Sendo a colisão entre os discos uma colisão elástica, eu posso recorrer ainda ao princípio de conservação da energia cinética do sistema. Portanto, a energia cinética inicial, dada por 1 sobre 2 vezes m2 vezes o momento linear inicial do disco 2 ao quadrado, mais a energia cinética inicial do disco 1, que é nula, ele se encontra em repouso no referencial do laboratório, é igual à energia cinética final do sistema. Então, 1 sobre 2m2, que multiplica o momento linear final do disco 2 ao quadrado, mais 1 sobre 2m1. Agora o disco 1 possui uma velocidade v após a colisão. Então, mais 1 sobre 2m1 vezes o momento linear final do disco 1 ao quadrado. Muito bem. As massas são iguais, portanto, eu posso simplificar este termo. Logo, o momento linear inicial do disco 2 ao quadrado é igual ao momento linear final do disco 2 ao quadrado mais o momento linear final do disco 1 ao quadrado. Perceba que a gente obtém o teorema de Pitágoras. Logo, eu consigo mostrar que esse ângulo mede 90 graus. Muito bem? Portanto, observe a expressão obtida fazendo correspondência com a figura acima. Logo, o ângulo θ1 mais o ângulo θ2 é igual a 90 graus. E agora eu consigo determinar θ1 por meio da figura. Observe que, se esse ângulo mede θ1, aqui nós temos ângulos opostos pelo vértice, esse ângulo mede θ1. O seno de θ1 é a medida do cateto oposto. Então vamos construir aqui triângulo retângulo. É a medida do cateto oposto Bzinho dividido pela hipotenusa, 2A. Portanto, eu sei que o seno de θ1 é B sobre 2A. Logo, se eu conheço θ1, eu conheço θ2. θ2 é igual a 90 graus menos θ1. Portanto, essas duas expressões me permitem determinar os valores de θ1 e θ2. Portanto, os ângulos já estão determinados. Agora, vamos em busca da velocidade de cada disco após a colisão. Então, eu vou recorrer ao triângulo retângulo. Perceba o seguinte, eu posso aplicar aqui o cosseno de θ1. Então, vamos lá. O cosseno do ângulo θ1 é o cateto adjacente, momento linear final da partícula 1, sobre a hipotenusa, que é o momento linear inicial da partícula 2. Então aqui nós temos a massa é a mesma, então mzinho vezes v final 1 sobre mzinho vezes o v inicial do disco 2, que é simplesmente v. Simplificando mzinho, vemos que a velocidade final do disco 1 é simplesmente v vezes o cosseno de θ1. Então vamos registrar, dando o devido destaque para as respostas obtidas. Então θ2, 90 graus menos θ1, em que o seno de θ1 é B sobre 2A. Bom, eu posso agora recorrer ao seno de θ1. Então vamos lá, o seno de θ1 é o cateto oposto, momento linear final da partícula 2, sobre a hipotenusa, momento linear inicial da partícula 2. Então aqui nós temos m, v final da partícula 2, sobre m, v inicial da partícula 2, que é simplesmente v. Logo, vemos que
a velocidade final da partícula 2 é igual a V vezes o seno do ângulo θ1. Então, observe no quadro os resultados obtidos e todos os cálculos realizados até aqui. Vamos agora determinar os ângulos de desvio de cada disco no referencial do centro de massa. Bom, conforme vimos no desenvolvimento da teoria, se você quiser calcular o ângulo θ1 no referencial do centro de massa, representado por θ1', ele é simplesmente o dobro de θ1. E θ2', de forma análoga, é o dobro de θ2. Muito bem? Θ' representa o ângulo no referencial do centro de massa e θ representa o ângulo no referencial do laboratório. De forma que nós temos ainda θ1' mais θ2' igual a 180 graus. Bom, então vamos lá. Eu conheço o seno de θ1. Logo, eu consigo determinar θ1' muito facilmente. θ1 é θ1' sobre 2. Logo, o seno de θ1' sobre 2 é B sobre 2A. Essas medidas eu conheço, portanto, eu determino o seno e o ângulo θ1'. E θ2' nada mais é do que π menos θ1'. Observe no quadro, portanto, uma última vez, os resultados obtidos, os cálculos realizados. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.